Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Michel, o José também, que vai entrar, e vamos falar de como praticar a evocação, né? Então, vou passar aí para o Michel e para o José se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa live especial. Como a gente anunciou semana passada, nós terminamos o estudo da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós estudamos toda a obra, do início ao fim. Foram 43 lives para estudar toda essa obra, quase um ano. E a gente completou ela semana passada. E antes de iniciar a obra nova, que a gente vai estudar de Kardec nas quartas, a gente decidiu fazer uma nova live. A gente já tinha feito uma live especial para analisar um pouco o filme e a obra Nosso Lar, naquela época que saiu. A gente depois fez uma live também para tratar um pouco da mediunidade, da evocação, e a gente julgou interessante e importante tratar da mediunidade de um ponto de vista mais prático, né? Já que a gente tem falado tanto da importância de praticar a mediunidade segundo Kardec, que as pessoas possam fazer a evocação até mesmo sozinhas dentro da sua casa. Muitas pessoas querem fazer, querem saber como é que é do ponto de vista prático. E a gente julgou importante fazer algumas reflexões, conversar um pouco sobre isso. Então é o que a gente vai fazer hoje. É importante que todos curtam, compartilhem e participem, né? Aqui é o momento para a gente tirar as dúvidas e aquilo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Então, sejam todos bem-vindos, que seja uma ótima live com a participação de vocês. E eu passo a palavra para o José. Boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, Michel, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Bom, como o Michel explicou agora, a gente finalizou uma obra na semana passada, né? Foi um grande feito nosso aí, a gente ficou muito feliz por isso, sempre com a participação de todos, né? Com a ajuda de todos, claro. E na próxima semana a gente vai começar a próxima obra. E aí decidimos fazer essa live especial sobre esse tema importantíssimo da mediunidade. Como o Michel bem explicou, já tínhamos feito uma, falando mais, vamos dizer assim, do ponto de vista teórico da mediunidade, agora a gente vai falar sobre a prática, como praticar de fato, como iniciar. Muitos espíritas têm essa dúvida, né? Então a gente vai falar hoje como se pratica a mediunidade, claro, sempre fundamentado nas obras de Kardec, especialmente o capítulo sobre o desenvolvimento da mediunidade, né, do Livro dos Médiuns. Eu sempre confundo se o nome do capítulo é Formação dos Médiuns ou Desenvolvimento. Formação dos Médiuns. E aí o desenvolvimento é a primeira parte, né? É isso, vamos usar esse texto, que é um texto fundamental para quem quer começar a desenvolver a mediunidade. E vamos descobrir várias coisas interessantes, né? E é inevitável a gente comparar essa visão de mediunidade de Kardec com a visão que o movimento espírita tem sobre a prática da mediunidade, né? Que, por vezes, são visões que se afastam muito. A gente lamenta isso, mas estamos aqui para tentar falar um pouco sobre Kardec, porque é um caminho que a gente acha mais adequado, né? Um caminho melhor para se praticar a mediunidade, para afastar o medo dos espíritos, né? Pô, mas espírita tem medo de espírito? Tem. É bem curioso, espírita com medo de espírito. É muito curioso isso, mas é o que o nosso movimento espírita produziu, né? Espíritas com medo de espíritos. Mas é isso. Uma introdução aí, a gente vai direto ao tema. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mandem perguntas, comentários, como sempre. São sempre bem-vindos. Então, vou passar para o Michel para ele iniciar a apresentação. Isso. Primeiro, o José já falou um pouco sobre isso.
Parece algo extraordinário e novo para muitas pessoas o que a gente vai falar, mas na verdade não é mais do que simplesmente comentar um capítulo do Livro dos Médiuns, que já existe desde 1861. Kardec vai escrever o Livro dos Médiuns em 1861, então a gente já tem uma orientação de como praticar a mediunidade desde 1861. Fora que antes ele já tinha alguns textos na revista e a própria obra Instruções Práticas, né? Que depois ele substitui pelo Livro dos Médiuns, que é uma obra mais completa. Então, a nossa fonte é simplesmente um dos capítulos do Livro dos Médiuns. Claro que a nossa proposta não é hoje estudar o Livro dos Médiuns em nem mesmo capítulo. A gente vai comentar sobre os itens e, claro, se for necessário mostrar algum texto, a gente mostra, mas a princípio a gente vai comentar sobre o capítulo e vocês vão aí participando. É o capítulo 17 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que tem um segundo nome, às vezes as pessoas não se atentam para isso. Kardec vai chamar Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, é justamente uma obra que serve como guia para aqueles que querem praticar a mediunidade e praticar, consequentemente, também a evocação. Então, o próprio nome da obra já coloca, de uma maneira clara, a possibilidade da evocação e o objetivo da obra, né? A primeira consideração que a gente faria, reflexão, é: se não fosse para a gente praticar a mediunidade e a evocação, por que Allan Kardec teria escrito uma obra grande com esse nome, com essas recomendações? É a primeira reflexão lógica que a gente tem que fazer para aqueles que acham que a gente não pode ou não deve, né? Se fosse uma coisa só para Kardec fazer, por que ele criaria um guia? Né? Então, é uma obra dividida em duas partes, o Livro dos Médiuns. A segunda parte, ela é a maior. Né? E um desses capítulos, o capítulo 17, ele tem 20 itens. Vai do item 200 até o item 220. Que é o capítulo da formação dos médiuns, onde Kardec vai, de maneira extremamente prática, falar para aqueles que desejam iniciar a prática da evocação, da conversação com os espíritos, a prática da mediunidade. Então, essa é a nossa referência. Vocês podem ler, quem tem o Livro dos Médiuns em casa, ou quem não tem, lê no Kardecpedia de graça, capítulo 17 da formação dos médiuns. Dentro desse capítulo, ele é dividido em 3 partes, né? Como o José falou, que é a parte que a gente vai tratar propriamente, é o desenvolvimento da mediunidade, que tem aí 18 itens dos 20, então ocupa a grande maioria do capítulo. Depois tem mudança de caligrafia e perda e suspensão da mediunidade, que também é um tema muito importante. Não, se der tempo, a gente chega lá, senão a gente vai até onde der. Eu vou iniciar aqui com uma pequena reflexão e já passo para o José. Se a gente for pegar esse capítulo, a gente vai ver, basicamente, Kardec abriu o capítulo com 3 informações. Primeiro, ele vai mostrar que, quando se trata de falar de desenvolver a mediunidade, ele vai se concentrar num tipo específico de mediunidade. Antes, quem lê a obra vai ver que ele apresenta os vários tipos de mediunidade. E quando ele entra na parte da iniciação, da formação, do desenvolvimento, ele vai falar que vai ser a psicografia. Mas ele explica por quê. Porque a psicografia, vai dizer ele, é a mais comum. Então, é a faculdade que a maioria dos médiuns tem, é a mais comum existir, a faculdade mediúnica da psicografia, né? E é através dela que se obtém os melhores resultados. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente vai aprender com Kardec, e aqui eu já inicio colocando esses pontos. O que importa na prática da mediunidade, a gente vai ver isso, não é